Eu vi a lógica morrer na selva em 1921. Não foi uma morte rápida ou limpa, como a de um soldado atingido por um morteiro nas trincheiras de Verdun, onde servi como médico de campo e aprendi que o corpo humano é apenas um saco de carne frágil esperando para ser rasgado. Não. A morte da lógica, da ciência e de tudo o que eu acreditava ser a realidade imutável do mundo natural foi lenta, dolorosa e cheirava a amônia, sangue coagulado e uma podridão tão antiga quanto a própria crosta terrestre. O que encontramos naquele afluente esquecido do Rio Negro não deveria existir. A biologia não permite tal monstruosidade. A física não comporta a massa e a velocidade daquela coisa se movendo através da densa vegetação, sem derrubar a floresta inteira. Mas eu vi. Eu senti a respiração quente e úmida que cheirava a cobre e enxofre lamber o meu rosto através das frestas de uma cabana de madeira podre. E se você está ouvindo este relato agora, buscando o frisson do medo no conforto da sua casa, peço apenas uma coisa: não julgue os homens que fugiram. Não julgue o terror que nos transformou em animais acovardados. Se você deseja entender o que realmente habita os pontos cegos dos mapas, inscreva-se neste canal e deixe seu apoio, pois o que vou detalhar a seguir foi apagado dos arquivos oficiais do governo brasileiro e queimado pelas autoridades militares da época. Esta é a única vez que falarei sobre a besta do Rio das Almas. Meu nome é Dr. Arthur Vergueiro. Naquele ano, o mundo ainda tentava se recompor das cicatrizes da Grande Guerra e da gripe espanhola. Mas o Brasil, especificamente a região amazônica, vivia o seu próprio velório silencioso. O fim do ciclo da borracha. A riqueza havia evaporado, deixando para trás cidades fantasmas, palacetes devorados pelo mofo e seringais abandonados onde a natureza retomava seu território com uma voracidade vingativa. Eu fui contratado não como médico, mas como topógrafo e geólogo por uma companhia privada de exploração mineral que acreditava haver depósitos de ouro aluvial em um afluente remoto, uma veia d'água negra e parada que os locais evitavam olhar diretamente. Eu era um homem da ciência, um positivista. Acreditava no teodolito, na bússola, na classificação de espécies de Linneu e na superioridade do intelecto humano sobre a barbárie selvagem. Eu era arrogante. A selva, contudo, não se importa com a arrogância. Ela a digere. A viagem até o local, que chamaremos de Vila da Neblina para proteger a localização real, e para proteger você, ouvinte, de jamais tentar ir até lá, demorou 3 semanas de barco a vapor, seguidas de 4 dias excruciantes em canoas menores. O calor não era apenas uma temperatura, era uma entidade física, um peso sobre os ombros que tornava cada respiração um esforço consciente. O ar era tão saturado de umidade que parecia que estávamos inalando água morna. A cada quilômetro que avançávamos para dentro daquele inferno verde, a civilização parecia um sonho distante e desbotado. O silêncio da tripulação era pesado. Os caboclos remavam com olhos baixos, murmurando orações que misturavam o catolicismo rústico com crenças indígenas que eu, em minha ignorância acadêmica, desprezava como superstição infantil. Quando finalmente atracamos no barranco lamacento da Vila da Neblina, o que nos recebeu não foi a curiosidade habitual de comunidades isoladas, mas um vazio opressivo. Não havia crianças correndo. Não havia mulheres lavando roupa na beira do rio. Não havia cães latindo. Havia apenas o som monótono e enlouquecedor das cigarras e o zumbido incessante de mosquitos que formavam nuvens negras ao redor de nossas cabeças. O líder da comunidade, um homem chamado Geraldo, veio ao nosso encontro. Ele não estendeu a mão. Seus olhos estavam fundos, cercados por olheiras arroxeadas que denotavam semanas sem sono reparador. Ele segurava uma espingarda velha, uma relíquia de carregar pela boca, com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos como o osso exposto. Ele nos disse para voltarmos. Disse que a terra estava amaldiçoada, que o pai do mato estava com fome. Eu ri. Uma risada seca e profissional.
Expliquei que tínhamos autorização governamental. Mostrei papéis carimbados que ali valiam menos que as folhas secas no chão. Insisti que montaríamos acampamento e iniciaríamos a prospecção na manhã seguinte. Geraldo apenas cuspiu no chão, uma saliva espessa e escura de tabaco, e apontou para a orla da floresta, cerca de 200 metros mata adentro, onde uma árvore gigantesca, uma samaúma de proporções colossais, se erguia como uma catedral gótica vegetal. Ele disse que, se eu queria ficar, deveria primeiro ver o que havia na árvore. Movido pela curiosidade e pelo desejo de desmascarar o que eu supunha ser uma onça, ou talvez um grupo de indígenas hostis tentando assustar os colonos, peguei meu rifle e minha bolsa de instrumentos e caminhei até lá. O cheiro me atingiu antes que eu pudesse ver a cena. Não era o cheiro doce da decomposição comum. Era um odor acre, químico, misturado com o fedor ferroso de uma quantidade absurda de sangue. Quando cheguei à base da samaúma, olhei para cima e meu cérebro parou por um segundo, tentando processar a geometria do impossível. Suspenso nos galhos, a uma altura de pelo menos 12 metros do solo, estava o que restava de um boi de carga. Não era um bezerro. Era um animal adulto pesando facilmente meia tonelada. Ele não havia sido arrastado. A vegetação rasteira ao redor da árvore estava intacta, sem sinais de luta, sem pegadas de onça, sem marcas de arraste. Era como se o animal tivesse caído do céu. Mas o horror real estava nos detalhes anatômicos daquela carcaça. O animal não havia sido apenas morto. Ele havia sido desmontado com uma violência que beirava a precisão cirúrgica aplicada por um lunático. A caixa torácica estava aberta. As costelas esbranquiçadas, expostas e curvadas para fora como as pétalas de uma flor grotesca. As vísceras haviam desaparecido, não comidas, mas removidas. O que mais me perturbou, no entanto, foi a forma como o animal estava preso. Ele não estava simplesmente pendurado. Ele havia sido empalado em um galho grosso, atravessado com uma força tamanha que a madeira perfurou o couro grosso, os músculos e os ossos, saindo pelo outro lado. Eu subi na árvore usando cordas e grampos, movido por um fascínio mórbido que superava meu bom senso. Precisava ver de perto. Ao alcançar o cadáver, notei marcas na pele do boi. Não eram garras. Garras de felinos deixam rasgos paralelos, cortes limpos. Aquilo eram perfurações profundas e circulares, como se picadores de gelo tivessem sido cravados na carne e puxados com força bruta. Havia também hematomas massivos, indicando que algo havia apertado o animal com uma pressão hidráulica, esmagando os ossos internos antes mesmo de a pele ser rompida. Examinei o galho onde o boi estava espetado. A casca da árvore ao redor do corpo estava chamuscada, coberta por um lodo viscoso e translúcido, que queimou a ponta dos meus dedos quando toquei, causando uma leve irritação química na minha pele. Coloquei uma amostra daquele lodo em um tubo de ensaio. A ciência exigia respostas. Como um animal de 500 quilos vai parar no topo de uma árvore sem que nada no chão seja perturbado? Nenhuma onça tem força para isso. Nenhuma sucuri, por maior que fosse, subiria em uma árvore carregando tal peso verticalmente. Era mecanicamente impossível. Desci da árvore com as mãos tremendo, embora eu dissesse a mim mesmo que era apenas o esforço físico. Geraldo estava me esperando na base, o olhar fixo na mata fechada. Perguntei a ele quem havia feito aquilo. Perguntei se havia tribos canibais na região, se era algum tipo de ritual macabro. Ele balançou a cabeça negativamente, um movimento lento e solene. Ele me disse que o nome da coisa não podia ser dito alto, pois o nome tem poder, e o som atrai a atenção. Ele chamou apenas de o Antigo. Disse que os avós de seus avós já falavam dele, uma criatura que estava ali antes de Cristo, antes dos portugueses, antes do homem pisar na terra. Segundo ele, a criatura não caçava para comer sempre. Às vezes, ela caçava porque o território era dela, e nós éramos a infestação.
Ele descreveu algo que soava como um delírio febril. Uma besta que caminhava sobre 2 pernas, mas que podia correr de 4 quando queria velocidade, com pele que nenhuma bala podia penetrar e um grito que fazia o sangue coalhar nas veias. Eu descartei tudo como folclore. Diagnostiquei a situação como histeria coletiva exacerbada pelo isolamento e pela desnutrição. Eu estava errado. Deus, como eu estava errado. A noite caiu rápida e absoluta, como uma mortalha negra cobrindo a floresta. A escuridão na Amazônia não é apenas a ausência de luz, é uma presença sólida. Fiquei alojado em uma das palafitas mais afastadas, destinada aos visitantes, construída sobre estacas de madeira para evitar as cheias do rio. O interior era espartano. Uma rede, uma mesa de madeira bruta e minha lamparina a querosene. O calor não cedeu com a noite. O ar estava parado, denso. Tentei organizar minhas anotações, desenhando esboços da posição do boi na árvore, calculando vetores de força, tentando encontrar uma explicação racional que envolvesse alavancas ou guindastes improvisados por nativos. Mas minha mente não conseguia se concentrar. Foi então que o silêncio aconteceu. Quem conhece a selva sabe que ela nunca é silenciosa. A noite é uma cacofonia de grilos, sapos, aves noturnas e o farfalhar de milhares de pequenas vidas. Mas, de repente, como se um interruptor tivesse sido desligado, tudo parou. O zumbido dos insetos cessou. O coachar dos sapos morreu na garganta. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir o som do meu próprio sangue pulsando nos meus tímpanos, um ritmo acelerado e irregular. O ar ficou pesado, carregado de eletricidade estática, como nos momentos que antecedem uma tempestade violenta, mas o céu estava limpo. Então, veio o cheiro. Aquele mesmo cheiro que senti na árvore, mas 1000 vezes mais forte. Um fedor de pântano, de carne podre, de ovos estragados e de algo almiscarado, primitivo, que ativou uma parte do meu cérebro reptiliano que eu nem sabia que existia. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Os pelos da minha nuca se arrepiaram, meu estômago se contraiu em um nó gelado e minhas mãos começaram a suar frio. Ouvi o primeiro passo. Não foi um som de madeira quebrando ou folhas sendo pisadas. Foi um baque surdo, profundo, que eu senti na sola dos pés através do assoalho da cabana. A terra tremeu. Não era um tremor de terremoto. Era o impacto localizado de algo com uma massa colossal deslocando o solo. Tum. Pausa. Tum. Pausa. O ritmo era lento, bípede. Algo estava caminhando em direção à minha cabana vindo da linha das árvores. Eu apaguei a lamparina imediatamente, mergulhando o quarto na escuridão total, guiado apenas por instinto de sobrevivência. Fiquei imóvel, segurando meu rifle com tanta força que minhas unhas cravaram na madeira da coronha. A coisa parou bem ao lado da minha palafita. A estrutura inteira rangeu e gemeu, inclinando-se levemente sob o peso de algo que se apoiou nela. Eu estava deitado no chão, olhando para as frestas largas entre as tábuas da parede. A lua cheia havia saído de trás de uma nuvem, banhando o exterior com uma luz prateada e fantasmagórica. E então, algo bloqueou a luz. Uma sombra maciça se moveu do lado de fora. Não consegui ver a forma inteira, apenas fragmentos de uma textura que meu cérebro se recusava a aceitar. Pela fresta, a menos de 30 centímetros do meu rosto, vi o que parecia ser uma perna, mas era grossa como o tronco de uma árvore centenária, coberta não por pelos, mas por algo que parecia couro encouraçado, cheio de nódulos e cicatrizes, com protuberâncias que lembravam penas grossas e oleosas, ou talvez espinhos despontando da pele cinzenta e escamosa. A respiração da criatura era um som úmido e rouco, como um fole gigante e doente puxando o ar e expelindo-o com força. A cada expiração, um vapor quente entrava pelas frestas, trazendo aquele cheiro insuportável de morte antiga. Eu podia ouvir o som de fluidos se movendo dentro dela, o gorgolejar de órgãos gigantescos trabalhando. Ela estava farejando.
A cabana rangeu perigosamente quando a criatura deslocou o peso. E ouvi o som distinto e aterrorizante de garras raspando a madeira do lado de fora, testando a resistência das tábuas. Eram toques exploratórios, quase curiosos. Eu sabia, com uma certeza absoluta e gelada, que se eu fizesse qualquer movimento, se eu deixasse escapar o menor som de respiração, aquela parede de madeira seria arrancada como papel e eu seria transformado naquilo que vi na árvore. Fiquei ali, paralisado, uma estátua de carne e medo, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto, não de tristeza, mas de puro pavor fisiológico. Eu era um homem da ciência, um doutor, um veterano de guerra, mas naquele momento eu era apenas uma presa pequena e macia, escondida numa toca, rezando para um Deus no qual eu mal acreditava, pedindo que o predador fosse embora. A criatura soltou um som baixo, uma vibração que ressoou no meu peito. Um rosnado que não era agressivo, mas comunicativo, como se falasse consigo mesma ou com algo mais na escuridão. E então ouvi o som de algo pesado sendo arrastado na lama, e os passos recomeçaram. Tum, 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 afastando-se em direção ao centro da vila, onde os moradores dormiam, ignorantes de que o antigo havia descido para reclamar seu tributo. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitado no chão, com a arma apontada para a porta, ouvindo o silêncio retornar lentamente. Mas a normalidade nunca voltou. Quando os primeiros raios de sol cinzento da manhã amazônica tocaram a janela, eu sabia que a lógica havia morrido. O que eu não sabia era que aquilo tinha sido apenas o reconhecimento de terreno. A verdadeira caçada estava apenas começando. A manhã não trouxe alívio, apenas visibilidade para o pesadelo. Quando o sol finalmente penetrou a copa densa das árvores e tocou o solo lamacento da Vila da Neblina, a ilusão de que a noite anterior havia sido um delírio coletivo se desfez com o grito de uma mulher. Não foi um grito de susto, mas aquele lamento agudo, primitivo e inumano que só escapa da garganta de alguém que viu algo que a mente se recusa a processar. Eu saí da minha cabana com o rifle em punho, meus olhos ardendo pela falta de sono e pelo excesso de adrenalina que ainda envenenava meu sangue. O vilarejo, antes mergulhado num silêncio tenso, agora entrava em convulsão. Corri em direção à pequena praça central, onde um grupo de caboclos se aglomerava, apontando para o alto, para o telhado da pequena capela de madeira que servia como o centro espiritual e social daquela comunidade esquecida por Deus. O que via ali em cima desafiava não apenas a gravidade, mas a própria santidade da vida humana. O piloto do nosso barco, um homem chamado Raimundo, um sujeito corpulento que eu vira carregar sacas de 50 quilos como se fossem penas, estava exposto sobre a cruz de madeira no topo da capela. Uso a palavra exposto porque pendurado seria um eufemismo brando demais. O corpo de Raimundo havia sido dobrado para trás com tamanha violência que seus calcanhares tocavam a nuca. A coluna vertebral havia sido pulverizada, transformando seu torso em uma massa de carne flácida e disforme. Mas o detalhe que fez meu estômago revirar e a bile subir à minha garganta foi a ausência de sangue no telhado. Não havia poças, não havia o escorrimento vermelho que se esperaria de tal brutalidade. O corpo estava seco, pálido como cera, drenado. A criatura não apenas o matara e o jogara lá em cima como um troféu macabro ou um aviso territorial. Ela o havia consumido, ou pelo menos, consumido os fluidos vitais dele antes de descartar a casca. Aproximei-me da base da igreja, empurrando os homens que choravam e vomitavam. O cheiro era o mesmo da noite anterior. Amônia, enxofre e aquele almíscar de réptil antigo. Examinei as vigas de sustentação da capela. A madeira de lei, dura como ferro, apresentava sulcos profundos, marcas de garras que haviam penetrado 5 centímetros na tora sólida para escalar. A força necessária para içar um homem de 90 quilos até aquela altura, cravando as garras na madeira vertical e desafiando a gravidade, era algo que eu, como homem da física,
Não conseguia equacionar. Um urso pardo poderia ter força similar, mas ursos não existem na Amazônia, e as marcas das garras indicavam 3 dedos principais com uma garra curva central muito maior. Algo morfologicamente incompatível com qualquer mamífero conhecido pela ciência moderna. Geraldo, o líder da comunidade, aproximou-se de mim. A autoridade que ele exibia no dia anterior havia evaporado, substituída por um pânico febril. Ele me disse que o barco a vapor estava inutilizado. Fomos até o porto improvisado e confirmamos o desastre. O casco de metal do nosso barco, uma chapa de aço rebitado feita em estaleiros ingleses para durar décadas, havia sido rasgado como se fosse papelão molhado. Não havia sinais de ferramentas, maçaricos ou explosivos. O metal estava retorcido para fora, com as bordas denteadas, indicando que algo havia mordido a lateral da embarcação e puxado, arrancando um pedaço do tamanho de uma porta. O motor estava esmagado. Estávamos ilhados. A única rota de fuga havia se tornado uma pilha de sucata submersa na água barrenta do rio. O pânico, que até então era um zumbido de fundo, explodiu em caos absoluto. Alguns moradores correram para suas casas para juntar pertences e fugir para a mata. Uma sentença de morte certa. Outros caíram de joelhos, rezando em voz alta, misturando ave-marias com súplicas a espíritos da floresta. Eu sabia que precisávamos de ordem. A anarquia nos mataria antes mesmo que a besta voltasse. Disparei um tiro para o alto. O som seco do rifle cortou a histeria momentaneamente. Gritei com a voz mais autoritária que consegui reunir, que fugir para a mata desarmados era suicídio. Disse que precisávamos nos organizar, que a criatura era carne e osso, e que se sangrava, podia morrer. Era uma mentira, ou pelo menos uma esperança sem fundamento, mas eles precisavam acreditar nisso. Eu precisava acreditar nisso. Formamos um grupo de caça. Era uma visão patética e desesperadora. Éramos 12 homens. Eu carregava meu rifle de ferrolho Mauser 7mm, uma arma precisa e potente, mas lenta. Geraldo tinha sua espingarda de carregar pela boca. Os outros homens portavam uma mistura heterogênea de revólveres velhos, facões enferrujados e 2 carabinas Winchester calibre 44 que pareciam não ser disparadas desde a virada do século. A atmosfera era de um velório em movimento. Ninguém falava sobre vitória. Falávamos sobre sobrevivência, sobre matar o demônio antes que ele matasse nossas famílias. O plano era seguir os rastros deixados pela criatura perto da igreja e tentar emboscá-la durante o dia, assumindo a premissa biológica de que grandes predadores tendem a descansar nas horas mais quentes para conservar energia. Entramos na mata por volta das 10 da manhã. O calor era sufocante. A umidade transformava o ar em uma sopa irrespirável. O suor escorria pelos meus olhos, ardendo, e minhas roupas colavam no corpo como uma segunda pele nojenta. A trilha da criatura não era difícil de seguir. Era uma estrada de destruição. Árvores jovens haviam sido partidas ao meio. Samambaias gigantes estavam esmagadas na lama. E em troncos mais altos, víamos tufos de algo que parecia musgo cinzento, mas que, ao toque, revelava-se uma penugem grossa e oleosa, semelhante às penas primitivas de aves não voadoras, mas com a textura de arame. O cheiro ficava mais forte a cada 100 metros, um guia olfativo para o nosso próprio fim. Caminhamos por cerca de 3 quilômetros mata adentro, chegando a uma região de relevo acidentado, onde afloramentos rochosos de arenito criavam pequenas cavernas e vales estreitos. O silêncio ali era absoluto. A floresta, geralmente barulhenta, estava muda. Nem mesmo os mosquitos pareciam ousar voar naquela zona de morte. Meus instintos gritavam para que eu desse meia volta, para que eu corresse até meus pulmões explodirem. Mas a vergonha e a necessidade de proteger o grupo me mantinham marchando. Então, encontramos o ninho, ou o que quer que fosse aquilo. Era uma clareira artificial, criada pela derrubada brutal de árvores, o chão coberto por ossos.
milhares de ossos. De antas, de onças, de macacos, e espalhados entre eles, crânios humanos amarelados pelo tempo, indicando que a criatura habitava aquela região há décadas, talvez séculos, coletando seu tributo em silêncio, enquanto o mundo lá fora se preocupava com guerras e política. No centro da clareira, protegida pela sombra de um paredão de pedra, estava ela. A primeira vez que a vi sob a luz do dia, meu cérebro de cientista tentou categorizá-la, tentou encontrar uma página nos livros de zoologia que explicasse aquela aberração, mas falhou miseravelmente. A criatura estava agachada, roendo o fêmur do que parecia ser uma anta. Quando ela se ergueu ao sentir nosso cheiro, a escala do horror se revelou. Ela tinha cerca de 4 metros de altura, bípede. A postura lembrava a de um tiranossauro, com a cauda grossa e musculosa servindo de contrapeso, mas as semelhanças com os dinossauros dos livros acabavam ali. O corpo era coberto por uma mistura grotesca de escamas grandes como pratos e aquela penugem cinzenta e suja que eu vira antes. Seus braços não eram curtos e inúteis. Eram longos, musculosos e terminavam em mãos com 3 garras em forma de foice, capazes de abraçar um homem e esmagá-lo. A cabeça era o pior. Um crânio robusto, com olhos pequenos e leitosos, quase cegos, e uma mandíbula que se projetava para a frente, repleta de dentes cônicos e irregulares que se entrelaçavam quando a boca fechava. Não era um animal majestoso. Era um monstro. Parecia doente, com tumores e cicatrizes cobrindo o couro. Uma relíquia genética que se recusava a extinguir. O confronto não foi heróico. Foi um massacre unilateral. Geraldo, movido pelo ódio e pelo luto, disparou primeiro. O som da espingarda explodiu na clareira, e vi a nuvem de chumbo atingir o peito da criatura. O impacto teria derrubado um touro, mas a besta apenas recuou um passo, soltando um som que não era um rugido, mas um chiado agudo, como vapor escapando de uma caldeira sob pressão. A pele dela era espessa demais, reforçada por placas ósseas sob a derme. O chumbo apenas a irritou. Ela se moveu com uma velocidade que contradizia sua massa. Foi um borrão de cinza e violência. O primeiro homem a morrer foi um jovem chamado Bento. A criatura avançou em passadas largas, cobrindo a distância de 20 metros em 2 segundos. Com um movimento lateral da cabeça, ela abocanhou o tronco de Bento. Ouvi o som horrível das costelas dele estalando, um som seco e múltiplo, como galhos secos sendo quebrados em feixe. O grito dele foi cortado no meio quando a pressão da mandíbula colapsou seus pulmões. A criatura o sacudiu como um cão sacode um rato, e vi o corpo do rapaz ser arremessado contra uma árvore com tanta força que ele praticamente explodiu ao impacto, deixando uma mancha abstrata de vermelho e vísceras na casca da árvore. O caos se instalou. Todos começaram a atirar ao mesmo tempo. O ar se encheu de fumaça, de pólvora e gritos. Eu preparei meu Mauser, respirei fundo tentando estabilizar a mira trêmula e disparei visando a cabeça, o único ponto vulnerável provável. A bala atingiu logo acima do olho esquerdo da besta. Sangue negro jorrou, e a criatura urrou, um som que fez meus dentes vibrarem. Ela girou, a cauda maciça varrendo o chão como um tronco desgovernado, atingindo 3 homens de uma vez. O som do impacto foi úmido e pesado. Pernas foram quebradas em ângulos não naturais. Um dos homens foi lançado para o alto, girando como um boneco de pano, antes de cair morto sobre a pilha de ossos. As armas de pequeno calibre eram inúteis. Vi um homem descarregar um revólver a queima-roupa na perna do monstro, apenas para ser pisoteado no segundo seguinte. A pata da criatura, com suas garras de 30 centímetros, desceu sobre ele, transformando-o em uma pasta irreconhecível na lama. Não havia luta. Havia apenas extermínio. A criatura não lutava por defesa. Ela matava com eficiência mecânica, eliminando as ameaças uma a uma. Corram para a igreja! Corram! Eu gritei, minha voz falhando, rouca pelo terror. Não havia mais grupo. Não havia mais estratégia.
Havia apenas o imperativo biológico de fugir. Virei as costas para a carnificina, ouvindo os gritos dos que ficaram para trás serem silenciados um a um, sons gorgolejantes de agonia final que eu jamais esquecerei. Corri pela selva como um animal cego, tropeçando em raízes, rasgando meu rosto em espinhos, sem olhar para trás. A floresta parecia conspirar contra nós, as raízes tentando agarrar nossos tornozelos, o ar quente queimando nossos pulmões. Éramos 12 quando entramos. Apenas 5 saíram da orla da mata. Geraldo estava entre eles, sem a espingarda, com o braço esquerdo pendurado inutilmente ao lado do corpo, o ombro deslocado ou quebrado. O som de perseguição vinha logo atrás de nós. A terra tremia ritmicamente. Tum, tum, tum. Ela não estava correndo. Estava nos pastoreando. Ela sabia para onde estávamos indo. Chegamos à vila em estado de choque absoluto. Os moradores que restaram, ao verem nosso estado, cobertos de sangue que não era nosso, olhos arregalados de insanidade, não precisaram de explicações. O pânico se tornou contagiante. Corremos para a capela. Era a única construção feita de alvenaria antiga e madeira de lei grossa, uma relíquia dos tempos das missões jesuítas, construída para resistir ao tempo e, esperávamos, ao demônio. Entramos na nave pequena e abafada da igreja, empurrando mulheres e crianças para dentro. Batemos as pesadas portas de madeira dupla e passamos a tranca de ferro. Arrastamos bancos pesados, o altar, tudo o que tinha peso para bloquear a entrada. O interior da igreja estava escuro, iluminado apenas por velas votivas que tremiam com a vibração dos nossos passos e da respiração ofegante dos sobreviventes. Éramos cerca de 30 pessoas encurraladas em um espaço de 50 metros quadrados. O cheiro de suor, medo e urina era intenso. Lá fora, o silêncio caiu novamente. Aquele silêncio pesado e antinatural. Ninguém ousava chorar alto. As mães tapavam a boca das crianças com as mãos. Eu estava encostado na porta, com o ouvido pressionado na madeira fria, tentando ouvir o que vinha a seguir. Meu coração batia tão forte que doía meu peito, cada batida ecoando como um tambor na minha cabeça. Então, veio a batida. Não foi um golpe violento. Foi um toque suave, quase educado no alto da porta a uns 3 metros do chão. Toque, toque. A criatura estava testando a barreira. Em seguida, ouvi o som de respiração, aquele fole doente, logo do outro lado da madeira. Ela inalou profundamente, sentindo nosso cheiro, saboreando nosso medo concentrado como um vinho envelhecido. E então, ela falou. Não, ela não falou como um humano fala, com sintaxe e gramática. Mas ela imitou. Do outro lado da porta, com uma voz gutural, distorcida e metálica, como se viesse de uma caixa de som quebrada, ouvi a voz de Raimundo, o piloto que havíamos encontrado morto no telhado. A criatura estava reproduzindo os últimos sons que ele fez antes de morrer. Mãe de Deus e socorro. A voz era perfeita, exceto pelo tom subjacente de um rosnado animal. Dentro da igreja, a viúva de Raimundo desmaiou. A criatura não era apenas um predador, era algo pior. Ela tinha inteligência, ela tinha crueldade, e ela sabia que estávamos todos ali, enlatados e prontos para o abate. A porta rangeu quando o peso total do monstro se apoiou nela. A madeira gemeu, e a tranca de ferro começou a entortar lentamente. O cerco havia começado, e nós não tínhamos para onde ir. A sanidade é uma camada muito fina de gelo sobre um oceano escuro e profundo. E naquela noite, dentro da capela de Santa Rita, eu senti o gelo rachar sob meus pés e a água gelada da loucura subir pelos meus tornozelos. O que estava do outro lado da porta não era apenas um animal. Animais têm fome, têm instinto territorial, têm medo. Aquilo tinha sadismo. O cerco à igreja não foi uma tentativa bruta de invasão imediata. Foi um jogo de paciência. A criatura sabia que não tínhamos para onde ir. Ela brincava com a comida. Durante horas que pareceram séculos arrastados,
ela testou cada centímetro da estrutura. Ouvíamos o som de suas garras raspando as paredes externas, procurando pontos fracos na alvenaria, removendo o reboco e arranhando os tijolos de barro cozido. O som era contínuo, áspero e enlouquecedor, como se alguém estivesse lixando os nossos nervos expostos. Mas o pior não eram as garras, eram as vozes. Depois de imitar o falecido Raimundo, a coisa começou a variar o repertório. Ela reproduziu o choro de uma criança de colo, um som agudo e engasgado que fez duas mães no fundo da igreja começarem a soluçar convulsivamente, reconhecendo o timbre de filhos que talvez já tivessem morrido ou que estavam escondidos em algum lugar lá fora. Em seguida, ela imitou a minha voz. Ouvi com um calafrio que percorreu minha espinha o meu próprio tom autoritário e arrogante gritando ordens que eu dera na mata horas antes. "Atirem na cabeça! Atirem na cabeça!" A criatura repetiu a frase, mas distorcida, desacelerada, transformando minhas palavras de comando em uma zombaria grotesca. Um eco vindo do fundo de uma caverna úmida. Ela estava nos dizendo que nossa resistência era uma piada. Ela estava nos dizendo que lembrava de cada um de nós. O ar dentro da capela tornou-se irrespirável. O calor dos corpos aglomerados, somado ao cheiro de cera derretida das velas e ao odor de terror, suor frio, urina e vômito, criava uma atmosfera tóxica. A porta principal, feita de madeira de lei e travada com ferro, começou a ceder. Não porque a criatura a estivesse golpeando, mas porque ela estava empurrando com uma pressão constante e hidráulica. Vimos a madeira envergar para dentro, as fibras estalando e se rompendo lentamente, liberando farpas e poeira. A tranca de ferro gemia, o metal sendo torcido além de seu limite elástico. A cada estalo da madeira, o grupo recuava um passo em direção ao altar, como se a imagem de gesso da santa pudesse parar um monstro que existia antes da própria humanidade inventar seus deuses. Foi Geraldo quem quebrou a paralisia. Ele estava pálido, segurando o braço quebrado junto ao peito, mas seus olhos brilhavam com uma determinação febril, a clareza de quem já aceitou a morte e agora só negocia o preço dela. Ele me puxou para o lado, longe dos ouvidos das mulheres e crianças, e sussurrou que havia uma saída, mas que ela exigiria um sacrifício. Atrás do altar, sob um alçapão coberto por um tapete puído, havia um pequeno depósito subterrâneo, uma adega improvisada onde guardavam o vinho da missa e, mais importante, explosivos. Eram bananas de dinamite roubadas de garimpos ilegais, velhas, suando nitroglicerina, instáveis e perigosas. Geraldo as usava para abrir clareiras ou pescar em épocas de seca extrema. Ele disse que tínhamos o suficiente para derrubar a igreja inteira. O plano era simples e suicida. Não podíamos fugir. Se saíssemos pelos fundos, seríamos caçados na escuridão um a um. A criatura era mais rápida, enxergava no escuro e conhecia o terreno. Nossa única chance era atraí-la para dentro, para um espaço confinado onde ela não pudesse usar sua velocidade e detonar a carga. Precisávamos transformar a casa de Deus em uma armadilha mortal. Olhei para os rostos das pessoas ali. Pescadores, lavadeiras, crianças com os olhos arregalados de terror. Eles não sobreviveriam a uma fuga pela mata. A única opção era matar a besta ou morrer tentando, levando-a conosco para o inferno. Organizamos a evacuação pela pequena porta da sacristia, nos fundos. Era uma passagem estreita que dava para um barranco íngreme descendo para o rio. As mulheres e crianças foram primeiro, movendo-se como sombras silenciosas, abafando o choro. Ficaram apenas eu, Geraldo e 2 outros homens, voluntários que não tinham mais nada a perder. Trouxemos a caixa de dinamite para o centro da nave. As bananas estavam oleosas, exudando o líquido mortal. O cheiro químico da nitroglicerina misturou-se ao fedor da besta que entrava pelas frestas. Amarramos os pavios juntos, criando um maço grosso. Era uma bomba rudimentar, instável,
que poderia explodir se olhássemos torto para ela, mas era a nossa única arma contra um leviatã biológico. A porta da frente finalmente cedeu. Não houve um estrondo de arrombamento, mas sim o som terrível de madeira sendo rasgada. As dobradiças foram arrancadas da parede de adobe, levando pedaços de tijolo junto. A porta caiu para dentro com um baque pesado, levantando uma nuvem de poeira iluminada pela luz vacilante das velas. E então, ela entrou. A visão da criatura entrando na igreja é algo que levarei para o meu túmulo, gravada na retina com ferro em brasa. Ela era grande demais para o arco da porta. Teve que se curvar, contorcendo os ombros largos e escamosos, quebrando o batente superior com suas placas ósseas. Quando ela se ergueu dentro da nave, sua cabeça roçou as vigas do teto. À luz das velas, ela parecia um demônio medieval encarnado. As escamas brilhavam úmidas, refletindo as chamas. Seus olhos leitosos varreram o ambiente, ignorando os bancos vazios e focando imediatamente em nós, parados diante do altar. Ela não rugiu, ela sorriu. Sei que répteis não têm músculos faciais para sorrir, mas a maneira como ela abriu a mandíbula, expondo as fileiras de dentes serrilhados e a garganta pulsante, foi um sorriso de antecipação. Geraldo acendeu o pavio. A chama sibilou, uma faísca brilhante e furiosa consumindo a corda curta. Tínhamos calculado 10 segundos. 10 segundos para correr para a sacristia, pular o barranco e rezar para que a onda de choque não nos liquidasse. A criatura viu a faísca. Sua inteligência predatória reconheceu o perigo, ou talvez apenas a curiosidade. Ela avançou. O chão da igreja estremeceu com o peso de seus passos. Tum, tum. Ela derrubou os bancos como se fossem feitos de palito de fósforo, abrindo caminho em linha reta em nossa direção. Corram! Geraldo gritou e nós obedecemos. Corremos para a porta da sacristia com a urgência do desespero. Olhei para trás uma última vez antes de cruzar o umbral. A criatura estava sobre o maço de dinamite. Ela o cheirou, abaixando a cabeça colossal. E então ela olhou para mim. Naquele último segundo, vi algo em seus olhos que não era apenas instinto animal. Vi reconhecimento. Vi ódio. Saltamos pela porta dos fundos e nos jogamos no barranco lamacento, rolando para baixo em direção à água. A queda foi brutal. Senti pedras e raízes golpearem meu corpo, mas a dor foi irrelevante. Segundos depois, o mundo acabou. A explosão não foi um som, foi uma ausência de som. A pressão do ar foi tão violenta que meus tímpanos estouraram instantaneamente, mergulhando-me num silêncio absoluto e doloroso. Senti a terra dar um soco no meu peito e fui levantado do chão pela onda de choque, arremessado ainda mais para baixo na encosta. Olhei para cima, tonto, com a visão turva. O telhado da capela havia deixado de existir. Uma coluna de fogo, madeira estilhaçada e pedaços de alvenaria subia em direção ao céu noturno, pintando as nuvens baixas de laranja e vermelho sangue. A igreja havia se transformado em um vulcão. E então, o som retornou, não como uma explosão, mas como um zumbido agudo e perfurante. E através desse zumbido, ouvi o grito. Não foi um grito humano. Não foi o som de um animal morrendo. Foi um som que desafiava a descrição. Uma vibração de baixa frequência que fez meus dentes doerem e meus ossos vibrarem. Era um som de ultraje. Um som de algo eterno sendo destruído. Durou 5 segundos intermináveis, misturado ao crepitar das chamas e ao desabamento das paredes restantes, e então silenciou. Ficamos deitados na lama à beira do rio até o amanhecer, observando as ruínas fumegantes da capela de Santa Rita. Ninguém falava. O que havia para dizer? Tínhamos sobrevivido, mas a que custo? A vila estava destruída. Vidas haviam sido ceifadas e tínhamos olhado nos olhos de algo que a ciência dizia estar morto há 65 milhões de anos. Quando o sol nasceu, iluminando a devastação, não fomos verificar os destroços. O medo de que aquilo ainda pudesse estar vivo
rastejando sem pernas ou queimado entre as cinzas, era maior que a curiosidade. O resgate chegou 2 dias depois. Mas não era o resgate que esperávamos. Não foram médicos ou missionários. Foi uma canhoneira da Marinha, acompanhada por uma lancha civil com homens vestindo ternos de linho branco e chapéus Panamá, incongruentes com a lama e o calor da selva. Eles não nos perguntaram o que aconteceu. Eles nos disseram o que aconteceu. Reuniram os sobreviventes e, com uma eficiência burocrática fria, ditaram a versão oficial. Uma explosão de gás metano acumulado em um bolsão subterrâneo, acidentalmente ignitado por lanternas de mineiros ilegais. A histeria coletiva, disseram eles, foi causada pela intoxicação dos gases. Eu tentei argumentar. Mostrei minhas anotações, falei sobre as marcas nas árvores, sobre o corpo no telhado. O oficial encarregado, um homem com uma cicatriz no queixo e olhos mortos, pegou meu caderno. Ele o folheou sem interesse. Arrancou as páginas com meus desenhos e anotações e as jogou numa fogueira onde queimavam o que restava dos pertences da vila. Ele se aproximou de mim, o rosto a centímetros do meu, e disse com uma voz calma e terrível: Doutor Vergueiro, o Brasil é um país que olha para o futuro. Monstros do passado não ajudam o progresso. O senhor é um homem inteligente. Entende que acidentes acontecem com quem fala demais, não entende? Fui escoltado de volta a Manaus e colocado no primeiro navio para o Rio de Janeiro. A mineradora rescindiu meu contrato e pagou uma quantia generosa pelo meu silêncio, rotulada como indenização por trauma de trabalho. Nunca mais voltei à Amazônia. Geraldo e os outros ribeirinhos foram realocados, dispersos por outras comunidades, suas histórias diluídas até se tornarem lendas de bêbados em botecos de beira de rio. Hoje, sou um homem velho. Minhas mãos tremem não por causa da idade, mas por causa das memórias que me visitam toda vez que sinto o cheiro de enxofre ou ouço uma madeira estalar à noite. A ciência avançou. Dizem que mapeamos todo o globo, que satélites veem tudo lá de cima. Mas eles não veem o que está debaixo da copa das árvores. Eles não veem as cavernas profundas onde o tempo esqueceu de passar. Eu escrevo isso agora porque sinto que meu tempo está acabando. E a verdade pesa mais que a terra que em breve cobrirá meu caixão. O que matamos naquela igreja, se é que matamos, era apenas um. Mas a selva é vasta, infinita e escura. E eu me lembro, com clareza cristalina, do som que ouvi na primeira noite, antes do ataque. O chamado que a criatura fez. E eu me lembro, com um terror que faz meu coração falhar, que houve uma resposta. Longe, muito longe, nas profundezas inexploradas onde nenhum homem branco jamais pisou, algo respondeu ao chamado dela. O mal não morreu naquela explosão. Ele apenas recuou, esperando que esquecêssemos novamente. Se você chegou até aqui, se ouviu meu relato e sentiu o frio que eu senti em 1921, deixe um comentário abaixo com a palavra extinção. Deixe que o algoritmo saiba que nós sabemos. Deixe que eles saibam que a verdade não pode ser queimada. E por favor, quando olhar para um mapa e vir aquelas grandes áreas verdes vazias, não pense que estão desocupadas. Reze para que continuem assim.